Olá, bem-vindo à nossa aula 30, separação de misturas. Meu nome é Gabriel Chaves. A partir dessa aula até a aula 40, ou seja, nessas próximas 11 aulas, nós vamos ver diversos processos de separação de misturas. É bem interessante, bem útil, aparece no vestibular, tem uma importância social importantíssima. E nessa aula a gente já vai ver duas questões aí principais para a gente abordar alguns processos, que são: por que não jogar óleo no ralo? Então, nessa aula a gente vai aprender, né, vai entender os impactos aí de jogar óleo de cozinha usado, de uma fritura, de uma frigideira no ralo da cozinha, né, ou em qualquer outro ralo. A gente vai ver esses problemas, entender por que não fazer isso. E a gente vai aprender também como pegar aquele óleo usado de cozinha, aquele óleo que tá ali velho, cheio de sujeira, e limpar ele. Então a gente vai ver um processo de separação de misturas, que eu já vou falar, é filtração, mas a gente vai ver como que ela é feita e como limpar esse óleo. Então a nossa aula vai ter aí 8 tópicos, né? Primeiro, entender que a separação de misturas ocorre através das propriedades físicas das substâncias, né? Então, entender esse ponto 1. Depois, ver as separações por tamanho, entender essa questão do óleo, por que não jogar na pia e como limpar o óleo sujo. Depois, as separações por densidade, as decantações, acelerando as sedimentações. No sétimo ponto, a gente vai entender que existe mais de um tipo de flotação e vai abordar melhor quando que a gente vai explorar ela. E por fim, a gente vai ver no oitavo ponto a separação magnética. E aí, vamos lá? Certo, então esses 8 pontos aí pra gente na nossa aula de separação de misturas. Então, separar misturas para quê, pessoal? Bom, para obter substâncias puras. Esses processos de separação são também processos de purificação, muitas vezes, e servem para a gente remover essas substâncias indesejadas. Então, obter uma substância pura, tirar uma substância de uma mistura. Então, eu tenho 3 substâncias numa mistura, tiro uma, fico com 2, é o que eu quero, é o que eu desejo. Então, a gente já viu, né, em aulas anteriores, tudo isso daqui sobre substâncias, substâncias simples, compostas, misturas, misturas homogêneas, heterogêneas, soluções, colóides, suspensões. E eu deixei isso daqui, ó, para agora, para nossa aula 30 em diante, que é pegar uma mistura, utilizar processos físicos e químicos. A maior parte são físicos, mas as interações intermoleculares tornam esses processos aí físico-químicos, e separar essa mistura, né, que é quando eu tenho 2 ou mais substâncias, em substâncias puras, apenas substâncias isoladas, tudo bem? Toda substância é uma substância pura, é redundante, mas a gente tem sempre que falar isso, né? Substância pura, reafirmar isso. Então a gente viu diversas misturas, né? Homogêneas, heterogêneas, solução aquosa, coloide, tudo isso nas aulas no começo aí da nossa playlist. A gente viu também diversas propriedades físicas e químicas, a gente viu os fenômenos físicos e químicos, entendeu quando ocorre formação de novas substâncias, quando não ocorre. Tudo isso vai ser muito útil para a gente entender a separação de misturas por suas propriedades. Então aqui tem os 21 processos de separação de misturas que a gente vai ver. Sim, pessoal, são 21, são muitos processos. Por isso são 11 aulas. São os 21 processos em 6 aulas e exercícios em 5. Aí dependendo da sua demanda, do quanto você avalia, você vê se você só vê de exercício, se só vê a de teoria ou se vê tudo. Eu recomendo ver tudo. Certo. Aqui, só de ter separado esses 21 processos em 11 aulas com exercício e tudo mais, já vale a curtida no vídeo, né? Então, faça isso, me ajude, que é muito importante. E se inscrever é muito relevante, pessoal. Eu descobri que quando você se inscreve naquele vídeo, aquele vídeo vai ser mais indicado ainda. Então, se você não é inscrito, faça isso que você vai me ajudar muito. Vamos continuar? Então, todos esses processos aqui vão ser vistos nesta aula e os exercícios vão ser resolvidos na seguinte. Então, aqui é a introdução à separação de misturas. Então, a gente vai ver catação, peneiração, filtração,
flutuação ou flotação do tipo mais tradicional, ventilação, levigação, decantação, sifonação, centrifugação, coagulação e floculação, que é importante entender junto, flotação e separação magnética. Tudo isso é nessa aula. Aqui tem alguns exemplos do lado. Na próxima aula, né, de teoria, sem ser de exercício, a gente vai ver evaporação, destilação simples e destilação fracionada. Vai ser uma aula bem legal, com essa também tem, mas vai ter muito modelo 3D, muita animação para a gente visualizar como que é uma destilação. E a gente vai discutir uma questão social relativa à Bolívia muito interessante também. E aqui tá os exemplos. A gente vai voltar nesse slide aqui muitas vezes. Nas próximas aulas, né, na aula 34 e 35, a gente vai ver cristalização, dissolução fracionada, sublimação fracionada, passar bem rapidamente sobre a fusão fracionada e entender, né, que esse processo, esses processos utilizam várias propriedades, né, como a solubilidade, ponto de fusão, a temperatura de sublimação. Depois, a gente vai ter 2 aulas de extração, é um processo muito importante, então vai ter uma aula só para falar e mostrar os tipos de extração, e depois uma aula com 8 questões aí da Unicamp, do Enem, comentando sobre a extração. E depois vem, por último, cromatografia? Não. Depois vai vir os processos de separação de misturas no tratamento de água. Então, filtração, decantação, coagulação e floculação e flotação. Esses processos, eles aparecem também no tratamento de água e esgoto. Essa aula a gente tá um primor. E depois vai ter 7 questões que aparecem muito no Enem, aparece na Unicamp, aparece na FUVEST, para a gente ver esses processos no tratamento de água e esgoto. Na parte de química ambiental vai ter mais aulas de tratamento de água e de esgoto, mas aqui a gente vai ver as separações de misturas no tratamento de água e tratamento de esgoto. E aí sim, por fim, na aula 40, a gente vai ver a cromatografia. Cromatografia é importante se você for prestar a prova da FUVEST, se não, você dá uma olhada bem rápida nessa aula que vai fechar esse bloco de 11 aulas de separação de misturas. São muitos processos, muitos nomes, muita coisa, mas se você for vendo com calma, você consegue entender a lógica por trás de cada um. A lógica é baseada na propriedade. Então, tem o tipo de mistura, a propriedade que é baseada nessa separação, essa propriedade baseia essa separação. Aqui, cada um usa uma técnica baseada nessa propriedade, geralmente ela separa, né? Sólido, 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 líquido, sólido, gás, líquido, líquido. Aqui tem uma tabelinha, né? Então, por exemplo, para você ler essa tabela mais para frente, eu só li os nomes, e é legal a gente ver uma por cada vez. Mas, por exemplo, a catação, que vai ser o próximo que a gente vai ver, ele é baseado na identidade visual. Geralmente, ele separa misturas de sólido, sólido por catação mesmo, pegar uma por uma. O exemplo, pedra e feijão. Então vamos começar a ver esses exemplos, depois você sempre pode voltar nessa tabelona aqui, beleza? Então aqui a gente tem algumas trabalhadoras separando o café de impurezas diversas, né? Então galho, pedra, algum grão estragado, o café é para um lado, a sujeira, a impureza dentro da bacia, para facilitar. Um outro processo, pessoal, é a peneiração. Então, o grão de arroz passa pela peneira e cai, enquanto impurezas, né, pedra, folha, alguma coisa maior do que o poro da peneira fica em cima, muito tranquilo. Outro tipo de separação por tamanho, né, a catação é por tamanho, a peneiração é por tamanho, é a filtração. Então, na nossa máscara, que a gente utiliza aí para se proteger, né, das doenças, os poros têm um tamanho muito pequeno que impede a passagem de partículas, né, de saliva, de poeira, de alguma coisa que pode ser um contaminante. E essa barreira física por tamanho de poros, né, é uma separação de misturas por filtração. Então, o ar passa, mas essas impurezas aí indesejadas do ar são retidas no filtro da máscara. Legal, né? Outra filtração muito conhecida é o processo de fazer café.
Quando a gente coloca a água quente no pó de café, tem uma extração, extrai a cafeína do café, que a gente vai ver melhor mais para frente. Essa água com a cafeína extraída passa pelo filtro. Então aqui tem dois processos. Tem a extração da cafeína pela água quente e tem a filtração que separa o pó da água com cafeína, tudo bem? E outras substâncias que dão cor, cheiro, aroma, que não é água e cafeína só. Então, o filtro faz a filtração e a água quente aqui com o pó faz a extração, beleza? Então, a gente tem ele associado com outros processos também. Filtração no laboratório. Agora a gente vai começar a utilizar animações aqui pra gente. Então aqui é uma bancada de laboratório, vários reagentes. Aqui eu tenho algumas vidrarias. Então eu tenho o Kitasato, que é essa vidraria, o Erlenmeyer, que é essa daqui, o Becker. Aí aqui eu tenho um suporte universal pequeno com uma argola e o nosso funil. Como é feito a filtração em laboratório? Vamos visualizar aqui. Então, esse funil vai ser interessante aqui pra gente. O suporte universal está prendendo aqui uma argola. É bom que a gente vai pegando nomenclaturas de vidraria. Esse funil aqui vai ser utilizado no processo de filtração, mas se você jogar alguma coisa aqui, ele vai passar direto. Aqui não tem filtro nenhum. O filtro ele é colocado depois. Então, suporte, aro, funil e o filtro. Filtro de papel, né? Pode ser algum filtro comercial aí, ou como a gente viu no processo de fazer o café, né? Aquele filtro de coador mesmo. A gente pode usar o filtro de coador na nossa casa ou pode pôr aqui. Aqui ele está representado um pouquinho errado, porque esse filtro de papel ele não pode sair, você não precisa saber isso, tá? Mas esse filtro de papel ele não precisa passar, ele não passa o vidro aqui, ele tem que ir até o limite do vidro. Mas eu estou mostrando aqui em cima para você visualizar que tem um filtro de café, um filtro de papel dentro do funil de vidro. Então eu coloquei para fora para ficar visual para você, mas no dia a dia ele vai até o limite do vidro aqui, tudo bem? Ele não vai para fora aqui, porque senão ele dobra, derrama o seu material que está sendo filtrado. Beleza, vamos usar esse funil? Então a gente colocou o papel de filtro, vamos escolher aqui uma vidraria. Então Becker, Erlenmeyer e Kitasato. A gente pega uma dessas vidrarias e coloca aqui embaixo. Que tem várias vidrarias aqui para a gente ter o nome, né? Funil, Becker, Erlen, Kitasato. E, importante, o funil, ele não filtra. O funil, ele serve para você pôr o papel de filtro. Existe um outro funil que é interessante você conhecer, que é o funil de Bittner. Que ele é esse funil aqui, ó, parecido com o café moca. Ele também não filtra. Ele tem vários furinhos aqui, ele é um funil diferente. E aí você tem que pôr o papel em cima daquela placa, naquela placa cheia de furinhos, tudo bem? Mas é tudo funil. Pode ter o funil desse, funil do outro, cada um é para uma necessidade. O importante é você entender como que é feito o uso dele no laboratório. Então aqui, como eu tinha te comentado, é um filtro, mas ele é um filtro circular que tapa todos esses furinhos. Você põe sua amostra aqui sólida, joga algum líquido, alguma coisa aqui, pode vir o sólido com o líquido vai para a sal, o sólido vai ficar aqui em cima. Então você faz uma separação sólido-líquido, onde o sólido fica em cima do filtro e o líquido passa. No funil tem o papel aqui, o sólido fica retido no papel e o líquido passa. Muito tranquilo. Vamos continuar? Certo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma mistura sólido-líquido heterogênea. O óleo. Então o óleo tá aqui sujo com várias porcaria de fritura, pedaço de frango, pedaço de peixe, resto de fritura, você coloca o funil de vidro, coloca aqui um papel de coador mesmo, joga o óleo, ó, a sujeira aqui, ó, tá vendo a sujeira? Olha aqui, a sujeirinha, a sujeira é retida no papel e o óleo vai lentamente passando aqui pelo coador, passando pelo papel de filtro, o funil vai guiar esse óleo para baixo e você coleta o óleo limpo. Então aqui a gente está vendo que é um processo demorado, mas ele retém o sólido da fritura. Certo, então a filtração, isso é importante, é uma separação sólido-líquido. O que a gente acabou de ver aqui? Agora a gente vai utilizar essas animações. O óleo, uma mistura sólido mais líquido, que é o óleo com resíduos, uma mistura heterogênea. A gente faz a transferência
para suporte universal, Becker, aro, né? Aqui o vermelhinho, aro, para segurar o funil de vidro com o papel de filtro. Quando a gente transfere o óleo para cá, começa a filtração. A filtração no papel de filtro retém o sólido, que no nosso caso é o descarte, mas às vezes eu posso reter no papel de filtro, reter aqui no papel a minha substância de interesse. No caso de óleo com resíduos, o que eu coleto aqui é um resíduo que vai ser descartado. O líquido passa para baixo e o óleo eu reuso. Para a pessoa que passa, né, para comprar esse óleo para fazer sabão, biodiesel, ou até para utilizar em outros processos de fritura sem aquele monte de resíduo que pode dar gosto, cheiro que eu não quero para outros processos de fritura. Então, óleo separado do resíduo sólido. Certo, agora a gente vai ver outro tipo de filtração. Então a gente viu tudo isso daqui, mas algumas filtrações usam o Kitasato. Para quê? Para você acelerar o processo. A gente viu que essa filtração do óleo com o sólido é demorada, vai filtrando devagar. Imagina o óleo bem devagar ali. Com o Kitasato, o que a gente faz? A gente veda aqui esse funil e aqui, por essa parte da vidraria, o Kitasato ele tem paredes espessas para aguentar o quê? Aguentar a pressão reduzida. Aqui você vai ligar uma bomba de vácuo, vai ter uma mangueira aqui que você conecta a mangueira, a bomba de vácuo vai puxar o ar, aqui dentro vai ter uma pressão reduzida e quando você colocar a mistura sólido-líquido aqui dentro, o líquido vai ser filtrado mais rápido. Então, a filtração a vácuo é igual a qualquer outra filtração. Qual que é a diferença? Aqui você faz um vácuo parcial, uma pressão reduzida, que acelera a filtração. E também, no funil de Bittner, a mesma coisa. Filtro, papel de filtro, coloca no Kitasato, bomba de vácuo, pressão reduzida, acelera a filtração no funil de Bittner. Mesma coisa, beleza? Aqui está o funil de Bittner com o papel de filtro, ó, como é que ele fica? Ele é um disco redondo de papel, fica aqui em cima vedado, suga o ar, a amostra sólida fica em cima, o líquido fica embaixo, muito tranquilo. Beleza? Bom, eu já mostrei como que limpa o óleo, né? Como que limpa o óleo de cozinha, a gente viu já. Pega aquele óleo, coloca no papel de filtro em casa, você não precisa ter um funil de vidro, nada. Usa um funil de plástico e limpa. Agora, por que a gente tem que coletar esse óleo e não jogar ele na pia, que é a questão da aula? Aqui tem uma ilustração da página Árvore Água, excelente. Recomendo muito que você aí que tem Instagram siga esse pessoal. Eu não conheço eles, mas é um trabalho assim perfeito. Tem que acompanhar, super crítico, super informativo, importantíssimo. Segue eles, só recomendo isso. Então vamos utilizar uma lupa aqui para a gente ver o que essa ilustração está falando. Então é fatberg, o iceberg de gordura e esgoto. Por que a gente não pode jogar óleo de cozinha na pia? Quando a gente joga o óleo de cozinha na pia, joga lixo sólido na privada, esses materiais, né, absorvente, contonete, eles vão se misturar nas galerias, nas tubulações de esgoto e formar esses monstrões aqui, esses sólidos, que entopem as galerias e impede o esgoto de fluir para a estação de tratamento de esgoto, onde ele vai ser limpo, tratado, como a gente vai ver mais para frente, e descartado nos rios de forma segura. O maior encontrado, eu acho que é na Inglaterra, que eles estão comentando aqui, tinha 130 toneladas, pessoal. Lembrando que uma tonelada é 1.000 quilos, a gente viu isso na aula 24. Então imagina esse monstrão entupindo uma galeria imensa, 130 mil quilos, é um negócio enorme. O trabalho para a companhia de tratamento de esgoto tirar isso vai ser enorme por um bom tempo. As casas ali vão ficar sem coleta, sem tratamento, vai se desligar a água. É um impacto muito grande mesmo. Então, evite jogar óleo no ralo, filtre o seu óleo, limpa ele. O papelzinho joga no lixo sólido, no resíduo sólido. Esse óleo, tente reutilizar ele o máximo possível e entregar para alguém que vai fazer sabão, biodiesel e outras coisas. Beleza? Certo, separação por densidade.
A primeira separação que a gente vai ver por densidade é a flutuação, ou flotação do tipo 1 aí que eu chamo, mas é coisa minha. Ou flotação. Então, a gente vai adicionar um líquido para separar pecinhas coloridas. Então, imagina que cada pecinha dessa tem uma densidade, tem uma massa específica diferente. Aqui é só corante, mas pensa isso. Então, essa flotação do tipo 1, a gente vai ver qual que é o outro, também aparece de vez em quando chamada como separação por flutuação. Então vamos entender. Eu tenho dois plásticos aqui muito parecidos agora, um plástico, um polímero A e um polímero B, formando uma mistura heterogênea, perdão. Eles são diferentes, eles têm densidades diferentes, propriedades diferentes, mas para eu vir aqui fazer catação e separar um de cada vez é muito chato. Eles são brancos, são parecidos e eu quero fazer de um jeito mais fácil. Eu vou utilizar um líquido com densidade intermediária para separar eles. Então, eu transfiro eles para algum recipiente, no caso aqui um becker, adiciono esse líquido com densidade intermediária e o que vai acontecer? O sólido mais denso fica no fundo, a gente já viu isso, né, da questão da densidade. Então, o polímero B mais denso vai para o fundo e o polímero A menos denso, o polímero A tem uma densidade menor, fica acima. Agora eu pego esse líquido, filtro, né, com cuidado, então eu posso vir aqui devagarzinho, virar e coletar o polímero A, descartar o líquido e coletar o polímero B, sem ter que ficar coletando um por vez. Pensa para uma grande quantidade de polímeros, de bolinhas bem pequenininhas, muito mais fácil você separar por flutuação ou esse tipo de flotação. Lembrando, o líquido tem que ter densidade intermediária aos dois sólidos. Senão, o que acontece? Os dois sólidos afundam e você não separa, ou os dois sólidos boiam e você também não separa. Então, a densidade desse líquido tem que ser intermediária aos dois sólidos. Beleza, agora vamos visualizar uma situação com 3 polímeros. De novo, tem o polímero X, o Y e o A. Agora eles têm cores diferentes, igual aquela imagem que a gente viu no começo. Uma mistura heterogênea. Posso catar um por cada vez? Posso. Mas um processo que acelera isso é a flotação ou a flutuação. Coloco no becker, coloco um líquido 1 com densidade intermediária. O que aconteceu? O polímero A boiou, filtro, coleto isso daqui de alguma forma, e o sólido que está embaixo é uma mistura de polímero X e polímero Y. A densidade de X e Y é maior do que a do líquido que eu adicionei 1. Aí eu coleto esse polímero X e Y e repito a flotação. Então eu faço uma primeira flotação, uma primeira flutuação, coleto esse sólido do fundo e faço uma segunda flotação. Com isso eu separo o A do X do Y. Separei os 3 por flotação. São 2 flotações seguidas. Quem tem maior densidade? O polímero Y, porque ele ficou no fundo aqui, depois o polímero X e depois o polímero A, que é o menos denso. Densidades dos líquidos. O líquido 1, ele tem densidade intermediária entre A e XY, e o líquido 2 tem densidade intermediária entre X e Y. Faz todo sentido, parece ser uma coisa complicada, mas é simplesmente uma separação por densidade. Vamos ver outras? Agora, pessoal, a ventilação. Aquela mesma pessoa que estava fazendo a filtração, olha só que legal aqui. Ela filtrou o arroz da sujeira, só que passou por aquela peneira que a gente viu lá atrás, no começo da aula, algumas impurezas, como cascas, outras coisas passaram naquele poro da peneira que não era interessante. Então, o que a pessoa fez? Vou voltar aqui para a gente ver. Ela começa a jogar o arroz para cima, para quê? Para a corrente de ar levar a casca. Então, o arroz sobe, desce, só que a casca, por causa do vento que está tendo aqui, a casca é elevada. Essa daqui é a separação por ventilação. O arroz sobe e desce, a casca, quando sobe, não desce. A casca sobe e é levada pelo vento. É a ventilação. Separação por corrente de vento. Faz muito sentido. Legal, né? Outra separação por densidade diferentona que tem aí é a levigação. Se na ventilação era separado por uma corrente de vento, na levigação você sobe as coisas e elas são levadas por uma corrente de água.
Então, aqui na bateia, né? A corrente de água, quando você inclina a bateia, leva sedimento, sujeira, e no fundo da bateia se deposita a amálgama, que é uma mistura de mercúrio com outros minerais, né? A amálgama de ouro é mercúrio com ouro. A gente viu isso em aulas anteriores. Então, o mercúrio, tá aqui o metal, né? A gente viu na aula de propriedades das substâncias, aula 15, que ele é um metal líquido muito denso, que ele forma uma amálgama com outros metais, como ouro, prata, e ele vai para o fundo, ele é muito denso, ele vai para o fundo da bateia, e o que fica em cima é levado por levigação. Então, a levigação é o processo utilizado no garimpo do ouro antigo. A gente viu nessa aula 15 que o garimpo do ouro não é mais aquele garimpo com bateia, aquela coisa simples, né? É um processo muito mais danoso do que um cara com uma bateia só. Esse mercúrio é tóxico e nocivo, tem que saber isso, e ele causa bioacumulação na natureza. Então, acumula nos pequenos crustáceos, acumula nos pequenos peixes, acumula nos animais na beira do rio, até chegar no ser humano, nas populações originárias, nos povos indígenas, contamina o garimpeiro. A gente viu muito desse processo de levigação na aula 15. Levigação, ventilação. Ambos utilizando uma corrente para separar e a densidade para esse material mais denso ir para baixo e para o fundo. Beleza? Vamos continuar? A decantação também é um processo que utiliza a densidade para separar as substâncias. Só que a gente vai utilizar a decantação quando a gente tem uma mistura sólido-líquido, líquido-líquido, que ele vai para o fundo e a gente pode coletar esse sólido ou coletar o líquido. Importante, nós vimos já em aulas anteriores, na aula 9, no começo da playlist, soluções, colóides e suspensões. Eu comentei que soluções não decantavam. Eu expliquei o que era decantação nessa aula. Então, por exemplo, água com etanol, a água é mais densa, a água não vai para baixo e o etanol não vai para cima. Essa mistura ela é miscível e vai ficar assim. Água com um pouquinho de sal, se você esperar aqui uma eternidade, o sal não vai sedimentar, não vai decantar. Só se tiver muito sal mesmo, acima da solubilidade, como a gente viu. Colóides, né, emulsões, o sangue, a névoa, eles têm uma estabilidade, eles decantam, mas eles demoram muito para sedimentar. A gente vai ver como que acelera a decantação, como que acelera esse processo para esses tipos de misturas aqui. E as suspensões, elas são decantadas muito rapidamente, a gente não faz nenhum processo adicional. Vamos entender como que é feita a decantação de novo, a gente viu na aula 9 e vai ver agora. Para essas misturas, por exemplo, líquido-líquido, água e óleo, ou sólido-líquido, água e terra. São suspensões. As suspensões decantam rapidamente. Vamos ver? Então, primeiro, a decantação sólido-líquido. Eu tenho água com terra, uma mistura heterogênea, não pode ser uma mistura homogênea, porque mistura homogênea, soluções não decantam. Eu espero um tempo, esse processo vai sedimentando ou decantando e vai ocorrer o quê? Do sólido ir para o fundo e ficar o líquido em cima. Pronto, igual a gente já viu aí no nosso dia a dia. Esse sólido no fundo com o líquido em cima tem que ser separado. O que eu faço? Coleto o líquido, mas como que eu coleto o líquido? Como que eu coleto o sólido? Eu posso pegar isso e filtrar. Tudo bem, como a gente já viu antes, eu posso pegar esse líquido com sólido e filtrar. Na decantação líquido-líquido não dá para filtrar, mas na decantação sólido-líquido eu posso pegar isso e filtrar tranquilamente. Outras formas de coletar é por uso de bagueta e sifonação. Como assim? Eu pego esse sólido líquido, não quero filtrar, mas a gente já viu como que é a filtração. Encosto numa bagueta, que é um bastão de vidro, e começo a virar lentamente. Então, essa é a bagueta de vidro. Começo a virar, o líquido vai escorrer pela bagueta de vidro e eu coleto ele embaixo. Vai ficar um sólido, uma terra com um pouquinho de água, deixo ali no ambiente para separar por evaporação, mas vai ter um sólido úmido. Então, eu posso separar por bagueta. E a sifonação, como que é? Eu pego, coloco uma mangueira aqui mergulhada no líquido, ele tem que estar num nível acima,
e esse líquido vai passar pela mangueira e vai coletar aqui. Ah, só encostar a mangueira que vai descer? Não. Tem uma questão de pressão aqui que você vai estudar na física, mas quando esse... Ó, vamos voltar. Quando essa mangueira estiver cheia de água, aí esse desnível vai causar o quê? Vai começar a succionar a água aqui, você sempre tem que manter ele dentro d'água, a água vai sugar aqui por causa dessa diferença de pressão, né? A pressão aqui é maior, aqui é menor, vai puxar a água e coletar para cá. Aí vai descendo a água, encheu o becker, deixou só a terra ali, separou. Então, bagueta ou sifonação. Também poderia ser por filtração. Beleza? Já misturas líquido-líquido, quando decantam, toda mistura líquido-líquido decanta? Não. Só essas, né, que são immiscíveis. Então, por exemplo, água e etanol não vai decantar, mas água e óleo, eu tenho um monte de água com várias gotinhas de óleo, espero decantar, decantou. Ah, separei? Não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Posso filtrar água e óleo? Não. A gente podia separar lá atrás óleo de partículas sólidas. Água e óleo, se eu passar num filtro, vai descer a água, vai descer o óleo, eu não separo nada. Como que eu separo essa água e esse óleo? Usando uma bagueta, como a gente viu, ou utilizando um sifão. Então eu tenho a água com gotinhas, é uma mistura heterogênea. Decantou, continua uma mistura heterogênea, mas com duas fases nítidas. Isso é muito importante. Fases nítidas, fases bem delimitadas, eu posso coletar utilizando bagueta ou processo de sifonação, óleo e água. Beleza? Essa mistura água e óleo, além de eu coletar com bagueta e sifonação, eu posso utilizar o funil de decantação. Então lembra, decantei uma mistura sólido-líquido, a da água e da terra lá. Posso filtrar. Decantei uma mistura líquido-líquido, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar? Não, mas eu posso utilizar esta vidraria aqui, o funil de decantação. Então eu pego a água e o óleo, transfiro para o funil de decantação. Quando eu pegar essa água e esse óleo e virar para cá, vai formar um monte de gota de óleo, vai ficar tudo descontínuo aqui, um monte de bolinha, um monte de coisa. Espero decantar, separar, formar duas fases nítidas. Tenho o óleo, tenho a água, opa, agora está igual ao início e dentro da minha vidraria que chama funil de decantação. Tem uma torneirinha aqui embaixo. Quando eu abrir a torneirinha, o que eu vou fazer? Eu vou coletar as frações. Então, eu abro a torneirinha, o nível vai descer, a água vai estar aqui embaixo. Quando estiver chegando nessa interface água-óleo, eu fecho a torneira. Coletei a água. Eu quero descartar, alguns casos sim, alguns casos não. Mas nesse caso aqui, eu quero descartar a interface água-óleo. Então, eu abro a torneira, coleto água com bem pouquinho óleo e fecho. Essa água com esse pouquinho óleo, bom, é bem pouquinho mesmo, aí eu posso descartar. Uma gotinha só, posso descartar na pia, não tem muito problema. E a grande quantidade de óleo, eu abro a torneira e coleto no final e separo a água e o óleo utilizando o funil de decantação. Poderia ter coletado a água e deixado passar só um pouquinho para cá. Posso fazer isso de outros jeitos também. Mas aqui eu coletei a água e óleo na interface ali da mistura e o óleo. Essa é a função, essa é a funcionalidade do funil de decantação. Bem bonitinho, bem claro, mais nítido que isso, impossível. Agora vamos visualizar isso com imagens reais, né? Então a decantação é utilizada para misturas heterogêneas. No caso da mistura heterogênea líquido-líquido, eu posso utilizar essa vidraria. Olha que coisa linda. Então óleo, água aqui, alguma coisa, não sei o que é. Vamos ver outra imagem aqui. Então, duas fases. Aqui a torneirinha que eu falei para vocês, um Erlenmeyer. Aqui o pesquisador está abrindo a torneirinha e coletando a fração inferior. Essa vidraria, pessoal, às vezes ela também, muitas vezes, ela também vai ser utilizada lá no processo de extração que eu vou mostrar bem rápido para você. Como que se extrai as coisas utilizando o funil, bem rápido, só para você ter uma noção. Aqui embaixo também tem um funil de vidro com um papel para fazer filtrações. Então olha que legal, a gente tem o funil de decantação quando eu tenho uma mistura heterogênea líquido-líquido e eu posso filtrar aqui também quando eu tiver uma mistura heterogênea sólido-líquido.
acelerando a sedimentação. Como eu falei no começo ali do ponto 5, os coloides também decantam, só que demora, gente. Então, uma mistura de água e óleo com emulsificante aqui, formando uma maionese. Vai separar em duas fases nítidas que eu posso decantar, usar num funil de decantação, pôr uma bagueta? Vai, mas a maionese vai demorar meses, semanas para separar. O sangue é uma mistura heterogênea, a névoa. Então, os coloides aqui no geral, a gente tem que fazer processos para acelerar essa separação em duas fases nítidas, porque aqui tem duas fases, isso é importante. Então, na maionese tem duas fases, só que você tem que dar um zoom e ver as gotinhas, microgotinhas de óleo na água, microgotinhas de gordura, de um leite, tudo bem? No sangue, na névoa, a mesma coisa. Vai decantar? Vai. Só que a gente tem que fazer algum processo para acelerar isso. Vamos ver os processos que aceleram a decantação, geralmente utilizado em coloides? No caso de água e terra, é uma sedimentação rápida, mas na aula 38 a gente vai ver que os tanques de decantação, para acelerar um processo em grandíssima, larga escala, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto para milhares, milhões de pessoas, não dá para a gente ficar esperando ali 2, 3, 10, 20, 50, 2 milhões de anos. Esses processos de coagulação e floculação vão acelerar a decantação, mas a gente vai ver melhor na aula 38. Então, a coagulação e a floculação vai acelerar a decantação de suspensões de água e terra e outras partículas ali que podem até estar formando coloides em água. Então, coagulação e floculação aceleram decantações, de suspensões e coloides no tratamento de água e esgoto. A gente vai ver melhor na aula 38, só comentei aqui que ele é um conjunto, um par que acelera decantações. Vamos ver outras? Então, a decantação líquido-líquido. A gente viu que existem misturas heterogêneas líquido-líquido que formam duas fases nítidas bem rápido e não precisa de nenhum processo para acelerar. Mas os coloides, eles demoram para separar, eles têm uma estabilidade adicional. Então, leite, maionese, tem essa estabilidade adicional, demora muito para separar em duas fases nítidas para você coletar. Por quê? Essa água, essa mistura tem algum emulsificante, no caso de emulsões, né? Tem vários tipos de coloides que eu não vou entrar aqui. Mas no caso da maionese, tem uma estabilidade adicional por causa do emulsificante que vai segurar aquela gotinha ali por várias interações, várias coisas que a gente vai ver melhor mais para frente lá em estrutura da matéria, interações intermoleculares, mas que dura semanas, meses para formar duas fases nítidas. Agora, com o processo de centrifugação, que eu tinha mostrado já na aula 9, a gente consegue separar isso em minutos. Vamos ver essa separação por centrifugação? Então, aqui, ó, uma vidraria. É colocada essa mistura heterogênea, que você vê uma coisa só, mas ela é uma mistura heterogênea. Você pega esse frasquinho, coloca na centrífuga que vai girar muito rápido, 10 mil, 15 mil rotações por minuto, RPM. Essa aceleração vai aumentar a força G e vai forçar, vai acelerar essa separação por densidade e vai decantar. Vamos ver com mais detalhes. O sangue, ele é uma mistura heterogênea. Aqui um profissional pegou um tubo de ensaio com sangue e colocou na centrífuga. Essa centrífuga, quando começar a girar, vai acelerar a separação do sangue e possibilitar o trabalho laboratorial. Então aqui vai começar a girar com muita velocidade e vai separar os componentes do sangue. Vamos ver uma animaçãozinha para colocar isso mais claro para a gente? Então, aqui tem o sangue, é uma mistura de sólidos com líquido, água principalmente, e gases dissolvidos. Então, tem muita coisa formando essa mistura heterogênea que você olhando parece uma fase só, parece uma coisa homogênea, mas não é. Então, a gente pega, transfere para aquele tubinho que o pesquisador
estava mostrando ali, esse sangue, essa mistura heterogênea, vai rodar muito rápido e vai formar aqui, ó, diferentes frações, né? Então, a parte superior, menos densa, que fica aqui em cima, é o plasma. No meio aqui vai ter uma região onde é possível coletar, analisar e estudar os leucócitos. E a parte mais densa do sangue aqui, que vai para baixo, no fundo do tubo, a parte mais vermelhinha é por causa das hemácias, que dão a cor vermelha do sangue. Então, se você, num trabalho laboratorial, quiser estudar alguma coisa relacionada aos leucócitos, a pessoa vem e estuda essa parte aqui. Quer analisar alguma coisa relacionada às hemácias, estuda essa daqui. Mas o que acelera essa separação é a centrifugação, girando ali na centrífuga, aumentando a força G e acelerando um processo de decantação. Beleza? Bom, a gente viu a flotação 1, que eu também chamei de flutuação, que é você pegar uma mistura de sólidos, adicionar um líquido e separar aqui por densidade, né? O mais denso vai para o fundo, o menos denso fica em cima, e coletar depois por filtração, usar bagueta, catação, não sei. Mas você consegue separar com a adição de líquido. Essa é a flotação 1, é um tipo de flotação. O outro tipo de flotação, que aqui é no separação de tratamento de água, tratamento de esgoto, é utilizado em minérios, limpeza de rios, tratamento de esgoto, como eu já falei. É você produzir bolhas, então aqui está sendo produzido bolhas nesse meio aqui. Essas bolhas, por interações intermoleculares, ligação de hidrogênio, de polo induzido, essas bolhas vai formar uma espuma que separa a sua mistura. Esse é um outro tipo de flotação, também chama flotação, não tem nada a ver com o outro, mas essa espuma, né, formada, a gente vai entender melhor na separação por tratamento de água e esgoto da aula 38. Mas é importante, entenda, tem aquela flotação que a gente viu antes e tem essa flotação com espuma aqui também, que já caiu no Enem, inclusive lá em 2013, não lembro agora, mas já caiu no Enem também. Beleza? Então saiba, tem dois tipos de flotação. Vamos para o próximo? 8º ponto, separação por magnetismo. Muito tranquilo para a gente fechar a nossa aula. Atração magnética, né, a propriedade do magnetismo, vai permitir a gente separar essa mistura heterogênea. Então, aqui, areia e pó de ferro, evidentemente aqui a areia tem algumas propriedades, o pó de ferro tem outras, né? Esses compostos ferromagnéticos têm ali as famílias no bloco D que tem essa característica. Aqui é um exemplo. Então, coloco o ímã, o Becker. Esse ímã vai atrair o pó de ferro, então vamos olhar de novo. Areia e pó de ferro, Becker e ímã. Esse ímã vai atrair o composto ferromagnético, ele vai ficar aqui no Becker, tudo bem? E a areia vai ficar sem. Você vai balançando o Becker para a areia que não tem atração pelo ímã e caindo. E voilá, separamos a areia do pó de ferro. Essa é a separação magnética. Isso pode ser feito em esteiras, diversos outros processos também, mas muito tranquilo. Nós vimos aí, então, catação, peneiração, filtração simples e a vácuo, baseado principalmente no tamanho. A catação, às vezes, é baseado na identidade visual, não tem nada a ver com o tamanho, mas às vezes tem. Exemplos, né? Pedra no feijão, sujeira no arroz. A gente viu a moça peneirando, né, o arroz. E a filtração simples e a vácuo, o exemplo que eu coloquei, máscara de pano. Geralmente, né, os tipos de mistura, sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gás, no caso da máscara de pano, tudo bem? Aqui, o que essa tabela quer dizer? Que a filtração simples geralmente é uma mistura sólido-líquido e também uma sólido-gás. Qual tipo de mistura sólido-líquido a gente viu? Areia e água. Areia e água, taca no filtro, separou. Não está de exemplo aqui, o exemplo que está é um exemplo sólido-gás. Separações por densidade, né? Todos aqui misturas heterogêneas. Flutuação, né, dos polímeros com adição de um líquido de densidade intermediária. Ventilação, né? A mesma moça que estava peneirando, fazendo a ventilação, jogando o arroz para cima e o vento arrastando as cascas do arroz. Levigação, também uma mistura sólido-sólido, né? Onde alguns sólidos são levados ali pela corrente de água e aquela amálgama, que é um sólido mais denso, fica no fundo, utilizado no garimpo do ouro. Decantação,
pode ser utilizado para separar sólido líquido, sólido gás. Às vezes o sólido gás também pode ser separado por decantação. Por exemplo, a poeira vai para o fundo e o gás vai, eu não comentei aqui na aula, e eu posso decantar também líquido-líquido no caso da água e óleo. A sifonação é um jeito ali da gente coletar, né, o que decantou. Então, por exemplo, o uso de uma mangueira. A centrifugação, no caso do sangue, né, sólido, líquido, gás, formando aquela mistura heterogênea que a gente olha e vê uma coisa só. Coagulação e floculação, que a gente vai ver melhor no tratamento de água, mas a gente viu que é baseada na densidade. Flotação, que é a flutuação também, mas a flotação no tratamento de água, que a gente vai ver melhor, e a separação magnética, que a gente viu tudo isso daqui só nessa aula 30. Na próxima aula, aula 31, você vai fazer exercícios sobre todos esses processos, faça os exercícios, treine. Tão importante quanto ver a aula que eu fico falando na sua cabeça é você tentar resolver os exercícios sozinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário, manda aí uma mensagem que eu respondo assim que possível. Se você não entendeu alguma coisa da aula, pergunte, coloque aí que as pessoas no próprio chat, na própria resposta aí do vídeo pode te ajudar. Beleza? Fica para aula de exercícios. Valeu, falou!